Vou trazer uma coisa que eu amo, por exemplo, e eu tenho dificuldade de encontrar defeitos, e aí eu acabo sendo taxado por muitas pessoas de fanboy, tá? Eu não quero discutir essa merda de novo, porque eu não quero virar assunto. Tá. Mas é fanboy de The Last of Us, por exemplo. Eu acho o primeiro e o segundo muito bons, assim. E eu, quando começo a buscar defeitos, e até escuto de pessoas, poderia ser tal e tal coisa, eu não concordo, entendeu? Eu não consigo achar que poderia ter sido melhor, entendeu? Mas sabe que esse aí pra mim tem... Eu não sei, a impressão que eu tenho... Esses tempos a gente gravou um vídeo no Piuí falando sobre The Last of Us, e a gente afirmou já na introdução do vídeo que no passado a história dos games ela não era assim, ela não tinha toda essa relevância, sabe? Beleza, a gente tem o RPG, tem uma história forte de histórias, Final Fantasy, Breath of Fire, Chrono Trigger, esses aí tem. Mas de modo geral, cara, porra, God of War tem uma história legal, tem um background massa, mas parece que não é o que te faz jogar o game, a história. Tu quer ver mais deuses, tu quer ter mais batalha, teu personagem vai evoluindo, isso sim. Só que The Last of Us, a impressão que eu tenho de verdade é que, assim, o ponto mais alto do game é a história, eu concordo. Eu concordo. Tudo isso vem encorpado por um gameplay muito bom, por uma funcionalidade, é um game que não cracha, é bom, entendeu? Só que me parece que esse game, ele marcou a vida de tanta gente porque talvez... ele seja, sei lá, a primeira vez que... não sei se é a primeira vez, mas talvez a mais impactante em que um game se propôs a contar uma história e ele foi de uma maneira, tipo assim, a minha prioridade é contar essa história. Sabe qual é a diferença? Eu concordo com isso. A diferença é que talvez a gente use o termo errado, que não é história. É a narrativa que eu acho que é diferente, que é a grande pegada. Pode ser que o RPG tenha uma história confundida de boa, Chrono Trigger tem uma história melhor que The Last of Us, pode ser. Só que a narrativamente falando, eu não acho que tenha o mesmo impacto que The Last of Us tem. É um avanço muito grande do The Last of Us. Porque eu acho que acima da história do Chrono Trigger, eu acho que é a dinâmica do gameplay, né? Pra mim, sim. Pra mim sempre foi. O universo, a dinâmica do gameplay... os personagens que eu adoro. Em The Last of Us não são os personagens que eu adoro. Eu quero saber aonde essa parada vai dar. Tá ligado? Comecei a ver a história, eu vou me envolvendo com eles. Eu gosto do gameplay. Inclusive, isso é tão verdade que o Léo, por muitas vezes... o segundo game... se você escutar o falecido Peercast em áudio, você vai lembrar de várias vezes, durante toda essa jornada de anos e anos que o Léo ficou jogando o jogo, né? Porque ele ia, voltava. Ele sempre comentava, meu Deus, eu não aguento mais ficar catando esparadrapo. Cara, catar esparadrapo. O segundo game, chegou uma hora que eu não queria mais jogar ele, mas eu queria saber a história. Onde ia parar. Eu tava cansado de entrar na casa, vão vir, sei lá eu quem, vão vir os Serafitas, vão vir não sei quem, eu vou ter que batalhar com eles. Cata esparadrapo, cata. Ô Miguel, eu curto... Falando em narrativa, mas um que eu tinha um foco também específico, eu amava bastante, uma franquia que tu ama, Metal Gear. Metal Gear é um lance que era bem específico meu. Foi e era narrativa, ele tem esse lance também. E aí é aquela coisa de ir no computador. Tu ia, Wikipédia, abre... Que é aquele cara que ele citou lá do 3. Aí, na verdade, é uma referência pro... E eu sou tão aficionado por Metal Gear que hoje em dia eu respondo a galera no Twitter que tem dúvidas sobre a história. Você sempre ouviu alguém comentando no Metal Gear 3, porque tinha... O cara virou consultoria. Não, é verdade. Porque tinha um certo personagem lá que beijava o outro. Eu beijava o outro, não, pegava no saco do outro. No 2. E alguém... Não, no 3. E alguém falou assim, por que isso acontece e tal? Por que essa cena não faz sentido? Eu falei, não, você tem que entender que eles descobriram que esse cara, ele tinha um passado homossexual e o outro Metal Gear é de entrar no mundinho, cara. Entra ali, era bem específico. E eu fico explicando a história da parada, que tipo assim, foda-se, por que eu tô fazendo isso, entendeu? Mas eu gosto da parada. Mas quando a gente gosta, é legal isso. Mesmo sabendo que a história é lotada de merda. Sim, Tá? Eu odeio esse cara que ele ama a franquia, e aí ele tapa os olhos e fala assim, não tem defeito. Não, isso é escroto. Falar, o The Last of Us, se eu tivesse que encontrar um defeito, eu não vou encontrar um defeito na narrativa, porque eu não encontro, de fato não tem. Mas eu posso falar que o gameplay e a dinâmica de gameplay é inferior à história. Porque eu acho que ela pode ser um gameplay repetitivo. O ponto mais forte, Pode ser que ele se repete muitas vezes em vários círculos pra história continuar, e pode ser enjoar a quantidade de vezes que tu pega esse paradapro, que tu faça coisas, mas ainda assim, então, é um defeito de gameplay, mas a história realmente... Mas você consegue reconhecer coisas, consegue reconhecer coisas, né? E o Metal Gear, por exemplo, o Metal Gear Solid, que deve ser o que introduziu todo mundo à franquia, né, de modo geral. O Metal Gear Solid, a história dele era legal. Ela tinha várias coisas muito absurdas, mas tu entra no mundo e é legal, entendeu? Só que é um game, cara, que a impressão que eu tenho é que eu não joguei ele pela história. Eu acho que eu fui jogando ele pelo avanço, pelo gameplay. Chega aquele momento do game do Psycho Mantis, é esse o nome do... Sim. Porra, cara, aquilo ali era coisa de maluco que tu tava vivendo. E o design do personagem. Tipo, tinha um lance do gameplay de tu ir pegando novas armas, da parte... A progressão é muito boa, né?
Sabe, pra mim, e o The Last of Us, pra mim, eu acho que as pessoas amam muito ele, porque a história é muito envolvente, a narrativa, tudo, cara. E uma das maiores reviravoltas, que é no 2, que tu acha que vai jogar com o Snake, e na verdade joga lá com o Raiden. O Raiden. É um cara polêmico, isso era... É uma das maiores polêmicas aí do... É ousado, né? Um jogo ousado. Os caras na época ficaram ensandecidos de raiva. Os caras falando de The Last of Us Part 2. Esse aí, rapaz, nossa, os trailers era só Snake, eu lembro da época. Tu joga com o Snake no iniciozinho, aí depois é só Raiden, lá no final. No fim do game volta, né? De novo, numa grande batalha no mar lá, né? Mas isso é enganar. E aprendi a gostar. E é um jogaço, inclusive a história é muito foda. Cara, eu tava começando a ler sobre a história do... Nossa, até me arrepio de lembrar. Porque, olha a paixão, olha a paixão. Mexe com ele, né? O bagulho mexe com ele. Metal Gear Solid 2 tem um lance da IA, e como a IA vai controlar o mundo e tal. E aí o Hideo Kojima explica essa parada de como é que a IA é importante. No final do jogo lá. E, mano, tem umas paradas que acontecem hoje em dia. Sim, e ele falou lá atrás, né? E eu falei, caceta, velho. Eu sei que tudo bem os caras prevê esses negócios, porque extrapola no conceito. Não, mas ali foi bem inovador. Mas, mano, que visão. E tem outro motivo pra amar, aí no caso, um Metal Gear, por exemplo, e várias outras franquias de filmes, de games, do que quer que seja. O fim. Metal Gear acabou. Metal Gear pode ser que volte, mas houve uma ruptura ali entre o Hideo Kojima e a Konami. E acabou. E ferrou, cara. A franquia morreu. Agora ela vai fazer remake, todo mundo vai jogar o remake, vai ser maravilhoso. Talvez um dia eles vejam que, rendeu muita grana, vamos acertar de novo. Só que, cara, essa franquia atualmente ela está morta. É verdade. Porque Metal Gear sem o Kojima, pra quem gosta muito da parada... É esquisito, entendeu? O remake não tem problema. Vão refazer o jogo do Kojima. E é triste porque o Phantom Pain, que é o último game da franquia, não cronologicamente, né? Mas o que encerra a franquia... Esse é polêmico também. Ele não tem lá uma história das melhores, né? Não. Eu acho que o Metal Gear 4, Sons of Our Liberty, né? Que é o 4. Não, esse é o 2. É o 2. Sons of Guns of Patriots. Isso. É isso aí. Cara, ele tem um final nível... Calma, que eu vou falar. Tô falando de duração, não de qualidade, tá? Calma. Lá vem. Mas ele tem um final tipo Retorno do Rei. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Que daí tu chega no final do jogo... Sim. São 2 horas de cutscene, de pra encerrar tudo, né? Big Boss. Mas aí que tu tá tão apaixonado que tu quer ver. Eu fiquei as 2 É uma recompensa, É uma recompensa, com certeza. E eu fiquei assim, caralho, mano, então era isso, então essa era a motivação dos caras. Mano. Pena que realmente o Phantom Pain, que é o último, né, que na verdade não é na ordem nível, né? Não, mas ele tem uma das melhores gameplays que tem, né, cara? Phantom Pain tem um gameplay. É absurda a gameplay do Phantom Pain, eu adoro. Adoro Death Stranding, mas eu não sou fã assim como eu sou de Metal Gear, e eu sempre bato no peito pra falar, a história de Death Stranding não é tão boa quanto... Não me pegou. Quanto o pessoal fala, velho. Esse não me pegou. É porque tem uns fãs específicos do Hideo Kojima, né? É que eles acham uma história genial, entendeu? Nossa, mas aí talvez entre naquilo que você falou da galera que é fã e que, putz, cara, não tá afim de ouvir nada e é a melhor coisa do mundo e acabou e não tem defeito e é isso aí.